Muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito bacana. Ô, gente, graças a Deus mais uma vez aqui, né? Nesse calor humano, que vai esquentar um pouquinho mais ainda, né? Buscando conhecimento, buscando seguir aquilo que Jesus ensinou, que é amar o próximo melhor do que a ti mesmo. Mas também é preciso amar a gente, porque quem não ama a si mesmo não consegue amar o próximo. Não é verdade? Hoje o senhor Mendes vai abordar o tema dar sem que ninguém saiba, é isso? E nós vamos dar início aos trabalhos, rogando o amparo do Cristo, da espiritualidade amiga da casa, do nosso irmão Miramês, e de todos aqueles que contribuem para que a ordem se mantenha, para que a harmonia se mantenha aqui nessa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Vamos dar início, eu passo a palavra para o nosso irmão Mendes. Valeu. Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer esse estudo, vamos pedir a Jesus que nos envolva, que nossos amigos espirituais possam estar conosco aqui, nos dando as intuições para o tema de hoje: fazer o bem sem ostentação, dar sem que ninguém saiba. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, está lá a fala de Jesus, né? Guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que está no céu. Quando pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens, e em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique escondida, e o vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos recompensará. Então, está lá em Mateus, no capítulo 6, de 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, uma multidão o seguiu. E eis que vindo um leproso o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho a eles. Também em Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Aí parece estranho que Jesus fala para ele assim, ó: eu curei, você está curado, não fala para ninguém, mas você vai lá e vai se mostrar para o sacerdote, vai lá, ó, estou curado e tal, vai mostrar para o sacerdote. Quando ele diz que é para fazer o bem sem ostentação. Mas isso tem uma justificativa, porque naquela época os leprosos, as pessoas com lepra, com qualquer tipo de doença
mais graves, infecciosas, eram banidos do convívio da sociedade. Então, os leprosos eram recolhidos, eles ficavam no vale, né, lá no Vale dos Leprosos, no local onde eles ficavam juntos lá, e não podiam transitar junto das pessoas nas ruas da cidade. Eles não podiam conviver com as pessoas, era proibido. Então, quando Jesus fala para ele que ele está curado, que ele vai mostrar-se ao sacerdote, porque os sacerdotes naquela época é que faziam toda a fiscalização, os controle dessas coisas todas. Então, tinha lá um registro das pessoas leprosas, eram registradas e elas ficavam lá recolhidas lá no vale e não podiam se misturar as pessoas na sociedade. Mas se houvesse a cura, né, como foi que aconteceu com esse leproso, ele tinha que ir lá no sacerdote e se mostrar que já estava curado. E aí eles iam tirar o nome dele lá do livro lá, e ele ia ser autorizado a frequentar novamente a sociedade, a conviver com as pessoas. Autorização do sacerdote, eles tinham que dar essa autorização para ele. E ele tinha que pagar um impostozinho, né, dar um valor lá, que ele tinha que fazer uma oferenda lá no templo em função disso. Então, por isso Jesus falou, mostra só para o sacerdote, mas não fala para ninguém. Então, essa orientação de Jesus, dar sem que ninguém saiba, porque ele fala que dá quando derdes esmola, mas é qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de ajuda que possa ser dada a alguém que necessita. Jesus condena a ostentação dessa ajuda, porque tem muita gente que ajuda, mas quer se mostrar. A gente sabe, vê vê reportagens, vê muito exemplo aí, pessoa fazendo caridade, entre aspas, mas com ostentação, leva a televisão lá para poder filmar a pessoa dando uma cesta básica lá, fazendo né, se mostrando para todo mundo. Então, é esse tipo de ostentação. Porque muitas vezes a pessoa que precisa, a pessoa que recebe uma ajuda, ela fica muito inibida, às vezes, constrangida, com a ostentação de quem dá. Ela se sente na obrigação de ficar devendo um favor para a pessoa. A pessoa, às vezes, doa alguma coisa, esperando em troca algum retorno. Então, essa ostentação é um retorno, mas esperando as palmas das pessoas. Tem pessoas que gostam de ser elogiadas. Você faz uma ajuda para alguém, se mostrando para todo mundo, e para que as pessoas passem na rua e falem, aquele ali é caridoso, ajudou, fez isso, aquilo, aquilo outro. Então, tem pessoas que são assim. E isso que é condenável, porque o bem que fazemos ao outro tem que ficar só entre aquelas pessoas. Porque muitas vezes tem muita gente que precisa e fica inibida, fica humilhada de receber. Tem pessoas que recebem uma ajuda e quase que não gostaria de estar ali naquela situação. Tamanha é o constrangimento que, às vezes, quem dá faz com que aconteça. A pessoa fica constrangida, principalmente se tiver muitas testemunhas, dá de forma a fazer com que aquela pessoa se sinta na obrigação de ficar devendo um favor. Então, são esse tipo de ajuda é que Jesus condena. Porque muitas vezes a pessoa precisa e não pede, exatamente por causa disso. Está precisando, mas fica com vergonha de pedir, fica com vergonha de se mostrar que está necessitado. Porque cada um de nós tem um grau evolutivo diferente. É claro que quem precisa, qualquer ajuda que recebe, vai fazer o bem para ela. Mas esse constrangimento moral, ou seja, a pessoa ficar inibida, às vezes fica com vergonha até de passar perto de quem doou, de novo passar, baixa a cabeça.
esse tipo de constrangimento. Então é isso que Jesus fala aqui nessa passagem. O Kardec cita mais uma vez a necessidade de fazer-se abstração da vida presente, identificando-se com o futuro, para ver e aprender as coisas espirituais. Para quem vê a vida do nascimento à morte, por que fazer o bem às escondidas? Então é a reflexão que Kardec fez. Quem viu a vida simplesmente como uma passagem na vida material, ou seja, morreu, acabou, qual que é a vantagem de não se ostentar? Né? Que ele fala isso aqui. Para quem vê a vida do nascimento à morte, por que fazer o bem às escondidas? Até como exemplo de caridade, de bondade, para ser imitado, deve-se mostrar o bem que se faz, né? Para servir de exemplo. É o que ele está dizendo aqui. Ele quer ser reconhecido pelos seus contemporâneos como um homem bom. Isso é para quem vê a vida simplesmente do nascimento à morte. Né? Ele quer se mostrar para os contemporâneos como um homem bom, que auxilia quem precisa. Ao ser assim conhecido e aplaudido, já obtém sua recompensa, como afirmou Jesus no texto, uma vez que nada espera além da morte. Então o que ele fala aqui? Né? Se ele já faz essa ostentação, ele já recebeu aqui a sua recompensa. Ele não precisa, ele não vai ser recompensado no céu, porque acabou, para ele acabou a vida, acabou tudo, ele não tem sentido. Então a recompensa dele é o agradecimento e o aplauso das pessoas. Por isso é que há essa ostentação muitas vezes. Né? Para o espiritualista a gente entende que é aquele que acredita na vida prolongada, a vida além da morte, né? Acredita no espírito, não é o materialista. Para o espiritualista em geral, aquele que aceita a continuidade da vida para a alma independente, percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso dos homens. Porque espera o aplauso e a recompensa de Deus nesta ou nas outras encarnações, baseado na lei do amor, que é a lei maior. Para o espírita, que aceita o processo evolutivo do espírito, através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar continuamente, até atingir a perfeição, esses ensinos de Jesus se constituem uma meta a ser perseguida, porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso ou os títulos que possua. Então, para o espírita que já compreende o processo evolutivo, que já compreende a caridade como lei maior, a lei do amor e caridade. A caridade, na sua mais ampla significação, que é a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão, né? O amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Ele já entende que esse processo evolutivo, que a vida continua, que o que nós estamos fazendo aqui hoje, estamos plantando o nosso futuro, a nossa semente para o futuro. Então, ele já entende melhor essa passagem de Jesus. Ele já compreende que essa ostentação é prejudicial. Ele já entende que o que ele faz aqui de bom, de bem, se ele se colocar como benevolente, ele vai se colocar no lugar do outro, ele vai procurar sentir o que o outro possivelmente sentirá. Então, aquele processo de ajuda, ele vai fazer sutilmente. Ele vai ajudar, muitas vezes, sem nem precisar do outro pedir. Ele vai se colocar junto do outro necessitado de uma forma caridosa, onde aquele irmão vai receber ajuda e não vai se constranger, não vai ficar
inibido, nem se achar devedor de favores. Então é uma caridade feita nos moldes que Jesus ensinou para nós. Vai ser indulgente, ele não vai julgar as pessoas, porque muita gente faz uma ajuda e julga antes de ajudar. Será que eu ajudo? Será que essa pessoa merece essa ajuda? Por que ele está precisando de ajuda? Se ele estivesse ali fazendo isso, aquilo outro, ele talvez não estivesse precisando de ajuda. Aí começa a fazer julgamento, começa a colocar o outro até como exemplo para outras pessoas, divulgar a necessidade. Então, o espírita não, o espírita já é mais indulgente com aquela pessoa, ele não vai explorar a dificuldade dela, pelo contrário, ele vai procurar ajudar sem que aquela pessoa sinta esse constrangimento. Não vou falar mal dele, não vou colocá-lo perante as pessoas como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer saber de nada, porque muitas vezes a gente julga dessa forma. A pessoa vem nos pedir uma ajuda, e eu falo da esmola simples que a gente vê a todo momento aí na rua, mas qualquer tipo de ajuda, a gente muitas vezes julga antes de ajudar. A gente pensa, olha para a pessoa e pensa assim, será que eu vou dar para ela se eu for dar um dinheiro para ela, ela vai usar esse dinheiro para o que ela está pedindo mesmo? Será que vai fazer isso? Por que será que ela está assim, dessa forma? Estou vendo pessoas em situações físicas muito pior do que ela, trabalhando, ganhando seu sustento, não está pedindo nada para ninguém. A gente tem esse julgamento. E a gente não age com benevolência, não se coloca no lugar do outro, não tenta compreender a dificuldade que o outro tem, porque nós somos todos diferentes, nós não somos iguais. Muitas vezes a pessoa tem dificuldades de batalhar as próprias necessidades, dificuldades psicológicas. A gente não sabe como essa pessoa cresceu, em que meio ela viveu, de que forma ela foi tratada, a gente não sabe. Então a gente não pode, né? A gente não deve chegar e começar a julgar. Ou bem a gente ajuda, ou simplesmente faz uma prece, mas sem colocar essa pessoa constrangida ou depreciada no meio ambiente onde ela está inserida. Então é a benevolência e a indulgência. Então o espírita, ele já está preparado pelos ensinamentos que a doutrina nos traz a pensar dessa forma, com mais objetividade. Mas de uma certa forma, aquele que faz a ajuda ostensivamente, ele está recebendo aqui já a sua recompensa, né? A certeza da continuidade da vida após a morte leva o homem a desprender-se dos valores materiais, colocando-os como instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer como filho de Deus que é. Assim, em um mundo de expiações e provas, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pelo prazer de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade, a fim de desenvolver o amor dentro de si, que é a meta evolutiva da humanidade, né? Então, a gente começa a perceber o quanto é necessário que a gente se desapegue dessas coisas. Porque o apego à vida material não é só ao dinheiro ou às coisas materiais. A gente tem apego às pessoas, a gente tem apego os elogios, né? Tem gente, por isso que faz a ostentação, que a pessoa gosta de se sentir elogiada, de se mostrada como benemérito, aquela pessoa ali doou para determinada situação uma importância, aquela pessoa distribuiu determinados valores para as pessoas carentes e tal, mas
lá no palco, na televisão, se mostrando. Então, é que Jesus fala, já está recebendo a recompensa aqui. Os aplausos é a própria recompensa. Então, essas doações, elas têm realmente o valor para quem precisa. Mas em termos de processo evolutivo, lá no plano espiritual, o valor ele é bem diferente, ele é bem menor. Quanto mais você recebe aqui no mundo material a sua recompensa, menos você fica a receber no plano espiritual. Então, é uma relação inversa. Quanto mais você recebe da matéria, menos você precisa receber do plano espiritual. Você no plano lá não te deve nada. Jesus, né, Deus não te deve recompensa, porque você já recebeu aqui no mundo material. É isso que fala essa passagem, né? Então, Allan Kardec, ele nos alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas deixa um pedacinho mostrando um cantinho lá, né, para que as pessoas vejam. Alerta também sobre o que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Essa é aquela questão que eu disse, fazer pesar o benefício sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram o auxílio através de imposições, de atitudes, de ações, exaltando os sacrifícios que fazem ou suportam. Esse comportamento, que é bastante comum, demonstra o quanto está o homem distante de fazer o bem pelo bem. Então, a humanidade, de um modo geral, ainda está bem distante de fazer o bem pelo bem, né? Vemos isso em pais reclamando dos filhos, o que fizeram para eles quando pequeno. Vemos esposos também cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram. Amigos se afastando porque não recebeu do outro as atenções das quais se julga merecedor. Então as pessoas muitas vezes ajudam. Tem pais que cobram dos filhos. É claro que existe uma outra lei que é totalmente fora do contexto aqui, mas é a lei do amor, né? Na lei divina tem um mandamento que é específico: honrai pai e mãe. Esse mandamento já deixa implícito a necessidade e a obrigação dos filhos cuidarem dos pais. Então está fora um pouco desse contexto. Já é da lei dos filhos cuidarem dos pais. Mas tem filho que ainda está meio fora desse contexto, que muitas vezes os pais vão ficando já idosos, os filhos vão crescendo, vão tendo a sua própria vida independente, e esquecem muitas vezes que os pais vão se tornando necessitados da ajuda deles, à medida que vão envelhecendo, à medida que esses pais vão se tornando idosos, mais fracos, sem condições de terem o rendimento que sempre teve, vai sendo necessária a ajuda dos filhos para com eles. Isso é da lei. Mas tem pais que cobram essa ajuda dos filhos, cobram o trabalho que teve quando os filhos eram crianças. Tipo, eu passei noites em claro, eu fiz isso, aquilo, outro, e o filho não me dá a resposta agora, não liga para mim. É claro que é uma situação que esse filho vai se ver diante da lei. Mas o pai, quando também fez esse processo de ajuda, de criação, que é da lei também, que é obrigação, né? Quando você faz no plano reencarnatório, você planeja a sua família, seus filhos, o pai tem a responsabilidade e a obrigação de colocar essa criança que nasce na vida de uma forma benéfica, auxiliando essa criança a se desapegar das suas dificuldades de vidas passadas, a ter uma educação
bem orientada. Isso é obrigação, porque é uma obrigação espiritual que foi combinada lá no plano reencarnatório. Então não tem que cobrar, porque Deus está vendo, Deus é testemunha e a justiça dele é que é a justiça perfeita. Sabe como ele vai cobrar aquilo daquele espírito que não cumpriu com aquilo que se propôs a fazer. Mas não precisa dele ficar cobrando o resultado, né? Aquele retorno, não precisa, né? Mas aquele filho que não dá o retorno também, que é da lei, vai se ver com a lei divina, por conta da justiça divina. Não precisa do pai se preocupar. Mas quando ele quis dizer isso, foi por isso que ele falou essa frase aqui. Pais reclamando dos filhos o que fizeram para eles quando pequeno. Então Kardec fala, para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. O bem que faz não lhe aproveita desde que o censure, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que perdeu o valor. Ou seja, por isso é que quanto mais você recebe aqui, menos valor você tem a receber lá no plano espiritual. Quem faz o bem reclamando, lamentando, censurando, não recebe recompensa, visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor, na bênção da oportunidade de exercitar as qualificações nobres da alma, o prazer de servir, de ajudar alguém, de desfazer antipatias, inimizades, conquistando um amigo para toda a eternidade. Então, quando nós somos envolvidos na nossa vida material, com irmãos que chegam até nós, muitas vezes de forma que a gente acha que o acaso não existe, mas trazido até nós muitas vezes pela própria espiritualidade, para nos dar a oportunidade de nós exercitarmos essa qualidade que é a caridade. E nós muitas vezes viramos as costas. Perdemos uma grande oportunidade de ajudar esses irmãos, ajudar sem fazer essa ostentação, ajudar do fundo do coração, porque nós não sabemos quem são eles. Que poderia muito bem esse irmão que está batendo na minha porta ser um pai que eu tive numa encarnação passada. Poderia ser um filho que eu tive na encarnação passada que eu abandonei, que está vindo à minha porta agora, me dando a oportunidade de reajustar. Poderia ser esse pai que eu, em vidas passadas, que me deu tudo o que eu precisava e que eu virei as costas para ele, que eu deixei com que ele ficasse abandonado na velhice, que está vindo agora, nessa nova reencarnação, bater a minha porta, para que eu tenha a oportunidade de fazer um reajuste, um resgate, e eu deixo passar. Viro as costas, fecho a porta e não atendo. Então eu estou perdendo grandes oportunidades de conquistar amigos que atualmente são inimigos meus, ou estão magoados comigo de vidas passadas. Irmãos que têm mágoa de mim porque eu fiz com que eles tivessem algum tipo de prejuízo em outras vidas. E que estão vindo à minha porta, me dando essa oportunidade de fazer esse reajuste, de transformar essa mágoa, acabar com essa mágoa no coração da pessoa. O Divaldo Franco tem uma história que ele conta sobre que esclarece bem essa situação. Quando ele observava um espírito obsessor que o acompanhava diariamente. O Divaldo Franco, todos vocês conhecem, né, tem a capacidade mediúnica, tipo, igual o Chico Xavier, né, praticamente, de ver espírito, de falar com espírito, de ouvir, mediunidade. Então ele via
que tinha um espírito que o acompanhava, e todo dia, ao fazer as refeições, esse espírito aparecia para ele e jogava coisas na comida dele, falando, eu quero que você se prejudicar, e fazendo mal queria fazer o mal para ele. Jogava energias negativas na comida dele e tal. Todo dia aparecia na hora da refeição esse espírito. E ele não sabia mais o que fazer. O espírito falava para ele que ia destruir ele porque não acreditava nele. Então, passado um tempo, ele Divaldo tem uma casa lá na Bahia, onde ele recolhe crianças, né, abandonadas, e ele tem uma casa com muitas, ele tem centenas de crianças lá que ele ajuda, que crescem lá, tem escola, tem tudo. Então ele encontrou uma criancinha na porta dele, abandonada, deixaram lá um bebê. E ele não tinha nem mais vaga lá, e os funcionários lá dele, as pessoas que o ajudavam, falavam, apareceu esse bebê aqui, nós não temos como cuidar dele mais, estamos lotados. Mas aí ele olhou o bebê e falou assim, não, nós vamos cuidar dele sim, com todo carinho, mesmo sem ter muita disponibilidade, nós não vamos deixar. E aí cuidou, pegou o bebê, cuidou, e passaram-se os dias e ele observou que esse espírito não mais aparecia na hora das refeições para poder fazer, né, aquele ritual de jogar coisas na comida dele e tal. Ele, o que aconteceu com esse espírito? Será que ele encarnou? Será que ele reencarnou e agora não está aparecendo mais aqui? Mas aí o espírito apareceu para ele e falou, olha, eu estou aparecendo agora pela última vez, você não vai me ver mais, quero me desculpar com você, eu não acreditava, mas agora eu acredito na sua bondade, no seu trabalho que faz aí, porque aquele bebê que você acolheu daquela forma amorosa era um espírito da minha mãe, a mãe do obsessor, que você está cuidando. Por isso eu mudei a minha forma de ver as coisas tal, e pronto, acabou com a obsessão. E o espírito se transformou num amigo dele para ajudá-lo em determinadas situações, quando ele precisasse. Então é essa situação. Então nós, muitas vezes, temos oportunidade, quando alguém nos pede alguma coisa, de fazer esses reajustes. A gente não sabe quem são as pessoas que batem a nossa porta. Então nós temos que, no mínimo, ter um carinho no atendimento. Não deixar com que aquela pessoa se sinta humilhada. Porque muitas vezes ela bate a nossa porta com muita dificuldade. Porque ela está precisando mesmo. Porque ela não tem ainda, ela ainda é constrangida em pedir. E a gente, ao invés de ajudar com carinho, né, deixando aquela pessoa mais à vontade, a gente ainda constrange mais com a forma de doar. Muitas vezes as pessoas doam, nem olham para a pessoa que está pedindo. A pessoa te pede uma coisa, você muitas vezes enfia a mão no bolso assim, entrega assim, para ficar livre e sai. Então, não dá um bom dia, boa tarde, não pergunta como é que vai, como está, vai com Deus, que Deus te abençoe. Uma forma mais carinhosa, para que a pessoa não se sinta esse constrangimento. Essa é a situação ideal da ajuda. Então, muita gente faz ajuda, assim, igual está dizendo aqui. Esconde uma mão, mas deixa a ponta do dinheiro aparecer, para que outras pessoas que estão ali em volta vejam. E saiam falando. Aquele ali, ó, você chega num lugar, a pessoa está te elogiando. É uma coisa muito constrangedora para quem dá também. Mas a pessoa muito materialista, ela não percebe isso. Mas você chegar num lugar, por exemplo, o espiritualista, o espírita como nós, muitas vezes, a gente fica constrangido quando você faz uma ajuda a alguém e a pessoa vê você ajudar ou fica sabendo que você ajudou. E que você chega num lugar, as pessoas estão falando, lá, aquilo ali fez isso, fez aquilo, aquilo outro. É uma coisa desagradável.
Eu já passei por isso. A pessoa chegava e falava, está vendo? Esse moço aqui fez isso, aquilo outro. E é ruim, não é bom. Mas o materialista, aquele que não pensa na parte espiritual, que não pensa dessa forma de amar o outro como a si próprio, ele não enxerga esse constrangimento que nós passamos. Talvez é até maior do que quem recebeu. Vocês podem perceber isso. Se vocês ajudarem alguém, e todo lugar que você chega, alguém fala, está vendo? Isso aqui ajuda, essa pessoa é boa, frequenta a casa ali e tal, não sei o quê. Você fica constrangido. É chato. Mas o materialista não vê dessa forma. Então, quem bate palma para essas pessoas mais materialistas, já está dando para ele a recompensa que ele precisa. Por isso, ele não terá recompensa lá no reino dos céus, como diz aqui a passagem de Jesus, né? Então, o benefício sem ostentação tem o duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio. E salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceita um serviço, mas recusa a esmola. Então é outra situação. Muitas vezes a pessoa está pedindo, você dá, mas procura observar que aquela pessoa, a necessidade dele ter alguma coisa para fazer. Muitas vezes a gente dá um serviço para a pessoa fazer, para pagar ela, para que ela não se sinta constrangida. Então tem um caso de uma pessoa que chegou numa casa e foi pedir, totalmente envergonhado, bateu na porta, pediu uma ajuda, prato de comida, umas coisas assim. E a dona da casa falou assim, claro, pediu, mandou entrar e pediu para ela fazer um serviço para ela. Você gostaria de fazer um trabalho para mim? Eu te pago tanto. Quanto você cobra para fazer esse trabalho aqui para mim? Uma coisa lá na casa dela. E era uma coisa que ela nem precisava. Ela não tinha que fazer nada na casa dela. Mas ela pediu, perguntou para a outra, para poder dar a oportunidade da outra ganhar o dinheirinho dela sem ficar constrangida. Então a outra, eu faço e tal, eu cobro, sei lá, te cobro R$20. Tá bom. Aí a pessoa foi lá, fez um negocinho que ela precisava, aí na hora de pagar, ela deu ela R$40. Duas notas. Não, é só 20. Não, pode ficar com os 40. Se a senhora puder, vir aqui amanhã, ou depois da manhã, daqui a uns 2 dias, fazer de novo para mim esse trabalho. E a pessoa ia, voltava lá, recebia, dava os R$40 para ela. Quer dizer, não precisava, mas ajudava, estava ajudando aquela pessoa sem que ela se sentisse humilhada. Então, é uma forma de preservar o amor próprio da outra pessoa. São as historinhas que a gente ouve por aí, né? Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Então, aquelas pessoas que também fazem o trabalho para mim, e eu pago como se estivesse fazendo um favor, né? Já é o outro lado da questão, porque tem muita gente que faz assim, por exemplo, a pessoa vai lá na minha casa fazer um trabalho para mim lá. Vão lá, uma pessoa diarista vai fazer um trabalho de limpar a minha casa lá, fazer o trabalho, faxina. E eu vou pagar para ela lá, ela vai me cobrar lá um valor. Aí ela vai lá, vai fazer o trabalho, mas ela não tem direito nem de tomar um copo d'água lá dentro. Aí eu separo um copo, um prato, um copo, põe lá na área de serviço e falo, você vai comer aqui, aqui vai estar seu prato, aqui vai estar seu copo. Ela não tem direito nem de participar de uma refeição junto com a família, dentro da casa, na hora. Pessoas que fazem um trabalho de diarista, muitas vezes, que eu já vi comentar, que só vai se alimentar depois que
toda a família já se alimentou na hora que quis, depois que lavou toda a louça, que já fez todo o trabalho, é que recebe um prato de comida e muitas vezes resto dos outros pratos misturado. E isso é verdade. Então, transformando o serviço em esmola. É o outro lado da questão. Então, tem pessoas que a gente sabe que, infelizmente, é o processo evolutivo de cada um, mas que agem dessa forma. Não tratam o outro como um irmão. Então, são reflexões que nós temos que fazer. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, as pessoas que recebem dessa forma, elas sofrem com isso. Sofrem, aumenta a dor dela. O sublime, essa caridade, ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade, enquanto a caridade orgulhosa faz com que ele se sinta humilhado. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. E eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Não é? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que preza mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura. Então ele está mais preocupado com a matéria. Ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Então, quantos há que só fazem um benefício com a esperança do beneficiado o proclame sobre os telhados? Né? Bate palma para ele. Que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Então, é aquele que... se alguém chegar para pedir uma ajuda para ele, se ele tiver, por exemplo, aqui na casa, na porta da fraternidade, na frente de todo mundo, ele tira ostentosamente e dá aquela ajuda. Mas se ele estiver sozinho num canto, numa esquina qualquer, que alguém lhe pede, ele nem responde, ele vira as costas e vai embora. Então, é isso que ele fala. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança do beneficiado proclamar sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si próprio. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Está lá no Evangelho. E o Evangelho, o Allan Kardec ainda continua. Quem
a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia. Então vamos àqueles falsos modestos, né? O simulacro da modéstia. Pois há pessoas que escondem a mão tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Ou seja, faz de conta que é, mas não é. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Então, se aquele que é orgulhoso, que faz ostentação, nós mesmos, os homens, a gente não gosta de ver, a gente sente. A gente vê aquele outro fazendo aquela ostentação, a gente sente mal por ele, muitas vezes. Que a gente vê o sofrimento de quem está recebendo. A gente vê aquele outro se sentindo humilhado. A gente percebe a ostentação de quem está dando, a gente mesmo sente mal. Se nós somos ainda imperfeitos, sentimos mal com atitudes dessa forma, que dirá Deus? É o que ele está dizendo aqui. Né? Eles também já receberam as suas recompensas na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Que ele exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento. Que ele faz sentir a sua posição ao exaltar o preço do sacrifício que suportou por ele. Para esse não há nem mesmo recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. Então, aquele que faz essa ostentação de forma a mexer até conosco que estamos encarnados, com o próprio encarnado na carne, esse não tem nem satisfação de que as pessoas batem palma por ele. Porque tem uns que fazem o bem, fazem a ostentação e são aplaudidos. E esses estão recebendo a recompensa. Mas tem alguns que fazem o bem, fazem a ostentação. A gente fazem o bem porque quem recebe, de qualquer forma, foi suprido da sua necessidade. Mas não é fazer o bem dessa forma. Mas ele faz uma ostentação que sacrifica tanto o outro, que nem ele é aplaudido pelos homens. Então ele não tem nem a satisfação desse aplauso. Então é essa situação que ele fala aqui. Nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da satisfação de que as pessoas falem bem dele. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito, para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita desde que o censura, porque todo benefício expropriado é moeda alterada que perdeu o valor, como eu disse lá no início. Não tem valor espiritualmente falando. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio, e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse esmola. Esse aí está no Evangelho. Converter o serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que recebe, como eu já disse, aquele que faz com que o outro se sinta humilhado prestando o serviço. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Então,
nós temos que observar, né? Fazer o bem ser ostentação. Essa caridade, ela é abrangente, é a caridade de uma forma como nos ensina Jesus. Pois não. Sim, claro. Sim. Sim, é o constrangimento que causa. Muitas vezes, voltando lá nos pais, os pais, eles têm a necessidade, né, por causa da idade, né, vai chegando num processo de vida que precisa da ajuda dos filhos, e os filhos não estão fazendo favor para eles, é obrigação. Mas muitas vezes coloca o pai lá num cantinho, num quartinho minúsculo da casa, e ainda proíbe que eles circulem pela casa, porque às vezes o pai ou a mãe ainda já estão bastante idosos, já jogam as coisas no chão, deixam cair, comida muitas vezes, e aquela pessoa materialista, apegado às coisas da matéria, apegada a casa limpa, tudo arrumadinho, proíbe até os pais de circularem pela casa. Não, só fica aqui que a gente traz a comida aqui e tal, nem deixa. É uma forma descaridosa de tratar. Muitas vezes tem aqueles pais, igual você falou, né, que se sentem constrangidos em dar trabalho. Então, esses pais, eles estão sofrendo ali, mas jamais vão levantar a mão para pedir alguma coisa para aquele filho. E aquele filho, quando dá, já ainda demonstra que está dando de má vontade, ou que está tendo trabalho, já mostra que realmente está tendo trabalho. Quer dizer, duplica a insatisfação, o sofrimento de quem está recebendo. Então, é um tipo de ostentação ou de falta de amor, né? Então, essas coisas todas a gente vê hoje em dia com muito, tem muito. Claro que tem, a maioria são gratas aos pais, tratam bem, mas existem aqueles que agem dessa forma. Infelizmente, eles terão a sua recompensa quando eles estiverem na mesma idade dos pais. É isso que acontece. O que acontece? Eles têm filhos, os filhos estão vendo as atitudes deles, os filhos estão achando que é assim que tem que ser, vão crescendo vendo aqueles pais sendo relegados ao quartinho do fundo. E aí, quando os pais desses pais estiverem na mesma idade dos avós, esse filho vai fazer a mesma coisa com ele. Vai pôr ele lá no quartinho do fundo, já vai herdar a casa. Então o quartinho do fundo já está lá. Aí a hora que eles começarem a se sentirem fracos, né, que vão necessitados também da ajuda, eles estarão lá no quartinho do fundo como eles fizeram. Então, eles não têm o que reclamar, eles vão receber. A justiça divina, ela não falha, ela é justa. Então, muitas vezes a gente vê muitos idosos sendo maltratados. É claro, não estamos julgando ninguém, mas muitos idosos também sendo maltratados, porque quando eles eram mais novos, eles faziam a mesma coisa com os seus pais. Então o filho muitas vezes trata mal o pai, porque o pai já viu o pai como que tratava o avô. Está fazendo a mesma coisa, é a escola, a encarnação, o lar é uma escola. Então aquela criança que está ali, dentro daquele lar, observando tudo que acontece ali, ele está vendo o comportamento dos pais. Se os pais não têm um comportamento cristão, não têm um comportamento caridoso, não leva esse filho a participar, né, de uma evangelização, de um processo educativo cristão, esse filho vai ser um adulto seguindo o exemplo que tá vendo. Então não tem como, nem motivo para reclamar.
Então a justiça divina se faz presente nessa própria reencarnação. Nem precisa de ir para outra. Já se faz presente nessa própria reencarnação. Mas as pessoas, muitas vezes, não percebem e agem de forma descaridosa. É um processo que, infelizmente, a gente vê muito. Né? Então, recordando lá que Mateus, lá em Mateus, guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Né? De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está no céu. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens, em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Então a gente lembra lá da viúva, lá do óbolo da viúva. Jesus lá no templo, naqueles tempos de Jesus, existiam. Hoje existe de forma mais diferente, mais dissimulada, né? Hoje as ofertas, as oferendas são por piques, né? Débito em conta, mas antigamente era no gasofilácio. O que é o gasofilácio? Era um jarro grande que ficava no templo, lá, assim, na frente de todo mundo aqui, assim. Então vamos supor que aqui tem um gasofilácio de um jarro grande de metal. E as pessoas, e tinha um buraquinho lá para as pessoas jogar as moedas, dar as doações das moedas lá. Para quê? Para que os fariseus, eles chegavam lá com a mão cheia de moeda, né? Os fariseus eram pessoas de recursos, né? Os ricos, os hipócritas da sinagoga, como dizia Jesus, chegava com a mão cheia de moeda e jogava lá. E o que imagina aquelas moedas caindo naquele jarro de metal grandão? Fazia aquela barulhada, né? Todo mundo olhava e via o cara fazendo a doação. É a ostentação. Então Jesus estava lá, aí veio a viúva, que veio e jogou uma moedinhazinha lá. Plim! Ninguém nem ouviu direito a moedinha cair. E aí Jesus disse, está vendo? Essa é a verdadeira caridade. Porque essa está fazendo o bem sem ostentar. Ela está doando o que ela tem. O que faz falta para ela. É a moedinha que ela tem. Ela não tem mais nada. Então ela está doando do coração. Está tirando do dela. Mas aqueles outros são hipócritas, que estão doando o que sobra, o que é excesso. E ainda eles juntam aquilo para fazer aquele volume grande, para que quando eles jogarem aquilo ali dentro, aquilo vai soar, fazendo uma barulhada danada das moedas caindo, e todo mundo vai ver. Então Jesus disse, e esses são, por isso que eles chamavam os fariseus de hipócritas. Hipócritas, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. O que eles faziam era ostentação. Os fariseus eram os doutores da lei, eram aqueles que sabiam da lei, conheciam tudo, eram os letrados. E tinham mais obrigação de seguirem a lei conforme deveriam, conforme a lei, conforme está previsto ali. No entanto, eles usavam do seu conhecimento, da sua posição, para poder se mostrar, para poder fazer ostentação, para poder explorar as viúvas, porque era o que eles faziam. Exploravam e se ostentavam, com aquelas roupas todas cheias de faixas, de cores. Então Jesus chamava os fariseus de hipócritas, porque realmente eram hipócritas. E nós temos o nosso momento, muitas vezes, de hipocrisia também. Quando nós estamos aqui numa casa, vamos supor, né, eu vou dar um exemplo aqui, ouvindo a palavra de Deus, refletindo sobre essas coisas, porque fazer o bem e ser caridoso aqui dentro é muito fácil, porque nós estamos cercados de boas energias. Mas no momento em que nós saímos ali fora, é que nós temos que continuar mantendo essas energias. E muitas vezes a gente sai lá fora, chega na nossa casa e faz a mesma coisa.
Chega lá fora, na esquina, alguém nos pede uma ajuda, a gente muitas vezes ajuda, sem nem sequer olhar para a pessoa, sem dar um bom dia. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente imagina que vai nos pedir alguma coisa, a gente muda de calçada. Mas a gente aqui dentro, a gente está refletindo, achando, porque aqui é fácil, aqui dentro. Então nós temos que provar a nossa evolução, o que a gente sente, o que o coração da gente nos manda fazer, nos mostra o caminho, porque essas leis estão no nosso coração, todas as leis divinas estão na nossa consciência, dentro de nós. Nós nascemos, quando nós fomos criados, nós tivemos essas leis colocadas no nosso coração. Por isso a gente se sente constrangido muitas vezes em fazer alguma coisa errada. Errada, né? Alguma coisa fora da lei divina. Muitas vezes a gente faz. E no momento que fazemos, a gente sente aquele desconforto. Puxa vida, não devia ter feito. É a lei que está ali dentro, nos mostrando, a nossa consciência nos mostrando, olha a lei. Olha o que você fez. E a gente não tem como escapar. Então não temos desculpa. Então a gente está aqui, isso é um lembrete. As reuniões públicas, as missas nas igrejas, as palestras nos templos, são lembretes. Lembretes para que nós façamos sempre aquilo que está na lei. E que a lei está dentro de nós. A lei está dentro de nós. Então orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque quando eu saio ali fora, eu vejo uma pessoa necessitada se dirigindo a mim, primeiro impulso que eu tenho é fazer um julgamento de o que será que vai acontecer, se eu dou ou não dou, eu já vou pensando nisso, vou julgando, vou fazendo conjecturas. Por que isso? Porque está nós também, na nossa bagagem espiritual, está ali a falta de caridade. Então, quando eu vejo o vigiar, na verdade, porque a tentação, ela está em nós. Então, essa falta de caridade está dentro de mim. Então, quando desponta ali uma oportunidade dessa caridade acontecer, a falta de caridade que está dentro de mim vem na frente correndo, fazendo com que eu vou julgar primeiro, ou então eu vou virar de calçada, vou virar as costas para que não me peça nada, não chegue perto de mim. Então nós temos que ser caridosos mesmo, deixar fluir. É difícil, claro que é, nós não estamos acostumados muito com isso. Nós vamos deixar fluir, que a gente vai acostumando. Vai acostumando. Jesus não tinha que pensar em nada, não tinha livre-arbítrio para poder decidir. Não. Ele já estava decidido dentro, ele era já decidido, porque já era caridoso por natureza. Ele já sabia o que fazer, ele não pensava que dou ou não dou. Ele sabia que tinha que dar, que tinha que ajudar, que é o caminho da lei. Então ele já fazia normalmente, naturalmente, não se constrangia. Nós ainda não somos assim. Mas o dia a dia que a gente exercitar um pouquinho, a gente vai conseguindo ser. Essas dificuldades que estão dentro de nós vão cada vez mais sendo subjugadas pelas virtudes que a gente vai exercitando com o nosso próximo. Então é isso aí, meus irmãos. Acabou o nosso tempo. Agradeço a participação e a atenção de vocês. Muito obrigado e bom dia. Muito bom, muito obrigado, senhor Mendes. Mais uma vez, temos aí um grande material para meditação, não é verdade? Temos muita coisa para meditar durante a nossa caminhada. Ô, gente, nosso tempo está no final, o passe vai ser dado logo após a prece, e aqui eu vou convidar para a continuidade da reunião sobre o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, Missionário da Luz,
toda sexta-feira, 19h45, né? 19h45, a gente se reúne aqui para estudar, né? Todos estão convidados. Mais um convite que eu gostaria de fazer: estamos sempre precisando de tarefeiros. Sempre precisando de tarefeiros. Muitas obras estão precisando de gente para auxiliar. Quem puder, né? Outro pedido, inclusive essa semana eu ouvi um pedido: precisamos trazer nossos jovens para a mocidade, porque a turma que está hoje dirigindo as casas espíritas, está todo mundo ficando velhinho, certo? Se a gente não trazer a mocidade para assumir o nosso lugar, daqui uns dias, a doutrina, e eu vi o Haroldo dizer isso essa semana, e é uma pura verdade, a gente está ficando velhinho, e daqui uns dias nós estamos partindo, e quem é que vai nos substituir? Então vamos trazer as crianças, vamos trazer a mocidade, né? Tem muita coisa bacana, muita arte, estudo, música, enfim, tem muita coisa bacana. Então incentivem vossos filhos, incentivem os irmãos, né? E é isso aí, vamos continuar a nossa doutrina, firme, trazendo o Evangelho do Cristo, trazendo a pureza do amor que Ele ensinou e que a gente está trabalhando para que seja uma verdade aqui na Terra. No mais é agradecer a todos a presença, agradecer a espiritualidade que nos acompanha, nossos anjos guardiões que nos guiaram para aqui, né? É só agradecer. E que os ensinamentos do dia continue reverberando em nossos corações e nossas mentes por toda a nossa caminhada. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos.